pessoal, sou a Karen, aqui do Líderes de Sucesso, e hoje eu tô aqui em mais um episódio com uma pessoa super especial para falar de um tema mega relevante para quem empreende, para quem está em posição de liderança e muitas vezes não tem o resultado que espera. E aí a gente vai falar um pouquinho com a Bruna. Bruna, obrigada por você ter aceitado participar desse movimento, desse processo de ajudar tantas outras mulheres, né, que estão aí nesse universo do empreendedorismo, de exercer liderança. A gente exerce liderança não só em negócios, né, a gente exerce na vida. É verdade. E poder estar aqui com você, para mim, é muito gratificante. E eu estou muito feliz, como eu já falei antes, de poder estar com pessoas como você, que para mim são muito especiais. Ai, Então, é um movimento aí que a gente está construindo juntas. Sim. E eu estou muito feliz, de verdade. Assim, eu não tenho palavras para agradecer, né, você e cada pessoa que topou construir esse projeto, porque é uma coisa há muito tempo sonhada. Sim. E poder transformar isso em realidade. E saber que vocês estão comigo e me ensinando também tantas coisas. Eu não tenho o que falar. Tô até arrepiada de te falar isso, então eu tô muito feliz. Que bom, eu também tô. Ai, muito feliz Tô mesmo. feliz e honrada de poder fazer parte. A gente teve já algumas conversas, né, antes, em outros encontros, né? Sim. E eu acho que quando a gente teve essas conversas, onde você aconselhou muito, né, eu vou contar um pouquinho aqui, mas eu sou nova, né, tô começando a empreender há pouco tempo, há poucos anos, e eu lembro que quando a gente conversou, eu saí dessa conversa, eu falei, Bruno, falei pro meu marido, que é meu sócio hoje, a Karen e o Daniel, eles têm que ser mentores de negócios, porque, assim, eles têm muita experiência, eles têm muita bagagem, e quem está começando a empreender tem muita dúvida básica. E eu lembro que os poucos encontros que a gente teve, foi muito especial. Então, quando você falou sobre esse movimento, eu falei, nossa, com certeza. Então, que bom que ele está dando certo também, porque eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. E vai transformar, e vai potencializar muitos negócios e muitas mulheres, porque eu falo que as mulheres têm um poder muito grande de transformação, né? Um empoderamento. E eu uso uma frase às vezes que eu falo assim, gente, é lá do Star Wars, mas é verdade. A força está com você. É verdade. Você só precisa acessar. Se conscientizar e acessar essa força, né? É. Porque depois que você faz isso, não tem limite. É verdade. Então, para quem está aqui chegando, conta um pouco quem é a Bruna, Sim. um pouquinho da história da Bruna, o negócio da Bruna, né? Com o que você atua. Legal. Então, gente, eu sou a Bruna Legnaioli Loureiro. Eu sou mãe de uma nenê de 1 ano e 8 meses. Sou casada com o Bruno, que hoje é o meu sócio. E hoje eu sou CEO da Viva Sua Essência, que é uma empresa de consultoria e treinamento de desenvolvimento humano, que nasceu, né? Eu estava contando para a Karen. Eu trabalho hoje como mentora de mulheres, né? Então, eu comecei a trabalhar com treinamentos, com desenvolvimento humanos há 13 anos, foi em 2010. Só que eu era uma pessoa que eu só, assim, né? Eu dava cursos, eu gostava, era minha missão, sabe aquela coisa de missão? Era minha missão. Eu sempre trabalhei com inteligência emocional, com autoestima, e eu gostava, assim, eu acredito muito que o ser humano pode mudar, que ele pode ser melhor, que ele pode se aceitar também na imperfeição dele, e eu acho que isso é libertador. Então eu sempre trabalhei em busca disso, sabe? De levar essa consciência para as pessoas. E foram muitos anos assim, e de repente nasceu uma empresa. Você se viu empreendedora. Quando eu me vi uma empreendedora. E eu falei, não tem mais como continuar, porque eu comecei nesse universo trabalhando numa empresa. E aí, depois de 8 anos trabalhando nessa empresa, eu senti que eu não tinha mais o que agregar ali, nem a empresa para mim. Acabou o meu ciclo ali. Só que eu nunca quis empreender, né? Eu nunca quis ser uma empreendedora, uma empresária, ter sócio, muito menos meu marido. Nunca passou na minha cabeça, porque eu vim de um lugar onde eu cresci em empresa familiar. Meus pais eram sócios, casados, né? Tiveram comércio a vida inteira e eu sempre falei, eu não quero isso pra mim. Mas, enfim, comecei a trabalhar com essa parte de desenvolvimento humano. Aí eu trabalhei nessa empresa, eu saí dessa empresa e fui obrigada, só que eu comecei a fazer o quê? Vou continuar dando treinamento, cursos para mulheres. E eu usava as redes sociais para poder divulgar e vender, e aconteceu. Só que aí, quando foi tomando uma proporção, que quando eu vi,
uau, estou precisando de pessoas, estou precisando, que foi um ponto decisivo, estou precisando incluir processos em tudo que eu faço. Preciso de processo, preciso de estratégia, porque eu comecei a me perder. E eu comecei eu falei, daqui eu não cresço mais se eu não incluir processo. E aí foi quando eu comecei a perceber que eu tinha virado uma empresa. E aí? Primeira coisa, deu um sustão, um Não, medo, assim, deu o quê? Não, assim, ainda estamos em movimento, né? Porque isso, o nosso CNPJ é novo, né? Eu falo que, mas a empresa começou muito antes do CNPJ. Para você ter ideia, eu só abri um CNPJ quando uma grande empresa me procurou para palestrar. E aí eles falaram, então é missão de nota, porque até então eu era a pessoa que dava curso e que vivia pela minha missão, que era ajudar pessoas. Pagava as minhas contas, nunca pensei em crescer, em prosperar, nunca quis, eu queria viver da minha missão. E aí quando essa empresa chegou pedindo esse trabalho, eu falei, a gente vai precisar emitir nota, precisa do CNPJ. E aí as coisas foram acontecendo, e agora a gente está nesse momento. E aí o que eu falo, quando a gente coloca o pé, Deus coloca o chão, né? Eu ouvi você falar isso, eu achei fantástico. Eu falei isso para uma pessoa que estava também num dilema sobre empreender, com um pouco de medo. E eu falei, eu ouvi de uma pessoa e eu vou repetir para você. E eu falei exatamente o que você falou, que aquilo ficou tão... É a frase, assim, eu acho que é a minha frase. Se eu falar, Bruna, qual que é a sua frase como empreendedora? Meu mantra, assim, é isso. Eu coloco o pé. Se eu sinto, assim, Deus colocou no meu coração um sonho, um curso, um projeto novo, colocou. Só que o medo vai bater naturalmente. Quando você sonha, o medo vem. Por uma série de questões emocionais. Se você ficar, você tem duas coisas que você tem que alimentar a partir desse momento. O seu sonho e o seu medo. Exatamente. Né? E se você tem a fé, que é um dos meus valores muito fortes, né? Você vai falar, ok, apesar do medo, eu vou colocar o pé, porque se Deus colocou esse sonho no meu coração, Ele vai realizar. Eu vou fazer a minha parte. Para Ele fazer a dele, eu tenho que fazer a minha. Então, eu uso muito isso no meu trabalho, na minha empresa também. Então, toda vez que eu coloquei o pé, Ele colocou o chão. E uma coisa que eu também pratico muito, Karen, que eu falo sempre, né, para as mulheres que chegam em mim, um passo leva ao outro. Exatamente. Tem que começar, né? E você já percebeu a gente caminhando? Um passo, quando você está dando, coloca o pé no chão, o outro já levanta. Então, se a gente levar isso para a nossa vida, é a gente saber que a gente tem que estar em movimento. Então, hoje, se você me perguntar, e hoje, né? Eu não sei nem o que te dizer. Porque são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas o que eu sei eu estou em movimento. E o que me faz crescer é estar em movimento. Mas você percebe que, por exemplo, você falando, você já empreendia. Sim. Já empreendia, porque empreender é isso, é você estar nesse movimento. O CNPJ, a formalização, é uma questão de você trazer, de uma forma concreta só, né? Mas a empreendedora já existia, você poderia até chamar de uma outra forma, mas você já vinha empreendendo. E você falando agora, me veio uma coisa, né? Eu trabalhei, antes de ter a minha empresa, eu trabalhei em 2 empresas. Uma foi o comércio dos meus pais, que era um buffet, né? Era um buffet de festas, a gente fazia grandes eventos e eu fazia toda a parte comercial, fazia tudo, né? Empresa familiar. E agora empreendia junto. E agora você falando, para mim, eu já vesti a camisa como se aquilo fosse meu, porque era. Só que chegou um momento que eu falei, pai, eu não quero isso para mim. Eu não quero trabalhar com alimentação, com noite. Eu vivi o que eu tinha que viver ali também. E aí foi onde eu trabalhei nessa segunda empresa, que é uma empresa de desenvolvimento humano e de treinamento. Engraçado que você falando que eu já empreendia, eu fui a primeira pessoa contratada por essa empresa. Você foi a primeira? Eu fui a primeira. Caramba. Eu fui a primeira pessoa que eu fui fazer a entrevista. Ele estava abrindo a empresa, ele estava montando tudo. E eu sempre vestia a camisa. E o meu marido, né, que é meu sócio hoje, ele fala sobre isso. A gente tem que ter atitude de dono. Perfeito. E agora, você falando, eu falei, cara, realmente, né, em todas essas 2 empresas que eu passei, eu sempre tive atitude de dona. Porque, imagina, eu nem tinha como ter outra opção. Era da minha família e depois Você eu estava era ajudando a a única construir. pessoa que trabalhava com ele. Na realidade, você estava intraempreendendo. Exatamente. Ali. Então, acho que... E eu sempre falei isso. Eu falei, Deus me preparou
Porque eu comecei do zero essa empresa com ele, eu ajudei ele a toda essa parte, e hoje eu tenho a minha, hoje nós somos amigos, parceiros. Mas é isso, eu acabei de perceber isso, eu sempre empreendi. Eu sempre empreendi, né? Sabe, eu falo assim, ó, às vezes a gente faz as coisas, né, na nossa jornada e a gente não vê muito nexo naquele momento, né? Então eu lembro muito, por exemplo, eu fui no ensino médio, que na minha época era colegial, eu estudei processamento de dados. Olha isso. Lá eu descobri que eu não queria ser desenvolvedora. Uhum. Falei, meu Deus, mas conheci o Daniel, meu marido, que hoje somos sócios também. Mas falei, cara, eu não quero ser desenvolvedora. Fiz processamento. Saí de lá, me formei técnica contábil. Meu pai era contador, fui lá, aquela coisa toda. Técnica contábil. Saí de lá, administração de empresas. Depois eu virei esteticista facial. Meu Deus! Porque eu fiquei um pedacinho em casa. Quando eu saí do trabalho e depois decidi realmente, né? Eu fui um tempo CLT, medo de virar empreendedora, querendo empreender a vida inteira, mas tinha medo, fui CLT por muito tempo, saí e falei, cara, desde os 14 trabalhando, vou morrer se eu ficar aqui. Resolvi virar esteticista facial. Uhum. Porque eu tinha a Gabriela pequenininha, que hoje já é uma adulta, mas eu queria... eu virei esteticista facial. Atendia em domicílio, atendia em casa, fazia tudo. Fazia acontecer. Fazia. Aí, resolvi voltar para o mercado de trabalho. E quando eu resolvi voltar para o mercado, eu já ajudava, né? O Daniel já empreendia com ele de casa, fazendo burocracias, porque minha vivência toda foi burocrática. Eu falei, eu vou voltar. Só que eu nem me dava conta que eu já estava empreendendo. Mais ou menos isso. A gente está conversando agora, eu falei, gente, eu estava empreendendo em casa, porque olha que louca, eu fazia estética facial, eu já atuava no negócio que a gente tem hoje de casa, eu vendia cesta de café da manhã e ovo de Páscoa. Nossa. Tudo fazendo em casa. Só que aquela coisa, não, eu tenho que ter um lugar, eu preciso, sabe, sair de casa, não sei o quê. Aí eu falei, mas por quê? Vamos pro escritório. E eu falei, tá, mas eu só vou 2 horas por dia, porque tem as crianças, porque eu já tinha dito também. Bom, resultado, estamos no que estamos hoje. Só que assim, você olha a sua trajetória e fala, meu Deus, fiz estética, contabilidade, administração, não sei o quê. Você fala, gente, que maluca, fez processamento de... Só que tudo isso foi me dando habilidades e construindo o que eu precisava para poder estar empreendendo hoje, para poder estar gerindo o negócio, né? Há 23 anos aí gerindo. E você fala, o que tem a ver você ter feito estética facial com o que você faz? Olhando assim, você fala nada. Mas eu tinha que saber vender, eu tinha que saber me relacionar com as pessoas, eu tinha que saber comprar. Tinha que ter meta. Tinha que ter meta, eu tinha que saber me virar nos 30, porque às vezes a pessoa não era mega simpática. Então, às vezes a gente, passando pela situação, a gente não vê muito nexo. Total. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu falo, cara, olha quanta coisa eu fiz. Tipo, vender ovo de Páscoa, eu tinha que ter logística, uma loucura. Tanto que eu fiz tanto ovo de Páscoa, que quando acabou a Páscoa, eu não aguentava. Fazia? Eu fazia. Na época que eu fazia ovo de Páscoa, eu estava grávida da Giovana. Aquela barriga gigante, tinha uma menina que trabalhava em casa, então a minha cozinha era grande, virou uma fábrica de chocolate. Então eu ia fazendo os ovos, tal, aquele negócio todo, e ela ia... Quando acabou a Páscoa, eu falei, não aguento mais sentir cheiro de chocolate. E eu inventei de comprar uma forma em forma de coração de 1 quilo. E aí eu fazia aquele coração de 1 quilo, enchia de bombom, e o que isso virou uma loucura? Porque todo mundo que tá apaixonado, namorando... Quer dar o maior coração Os do meninos mundo. queriam dar para as namoradas. Então chegou uma hora que eu não dava mais conta de fazer. No dia de Páscoa tinha gente lá em casa. Eu fiz tanto ovo desse na minha vida, que quando acabou eu falei, cara, eu não quero mais de Páscoa. Eu fiquei muito tempo sem nem encostar em chocolate, porque a minha casa cheirava chocolate, era muito, eu lembro, eu fazia muito. E às vezes a gente não vê nexo e fala assim, e você tá falando agora, mas eu já empreendi. Eu falei, nossa, é verdade, quando eu fazia ovo de Páscoa eu tava empreendendo. Eu tô aqui, nossa, é mesmo, eu tava empreendendo. Informalmente, mas estava. E a gente às vezes diminui porque a gente se compara, né? Então, por exemplo, só porque você estava dentro da sua casa fazendo, você não se colocava como uma empresária. Eu porque, como empreendedora, eu porque não estava na empresa dos meus pais e depois numa empresa que só tinha eu e depois foi crescendo. De repente eu não me colocava naquele lugar. E isso acontece porque a gente se compara. Então, muitas pessoas que estão nessa etapa, de repente, que ainda não tem uma empresa, que ainda não tem um time, precisam também despertar que ela já está no caminho.
A gente às vezes acha que o que quando tal coisa acontecer, não, mas para tal coisa acontecer, tudo que vem antes precisa acontecer e você tem que, e eu falo sempre isso, se coloque no caminho. Exatamente. Porque você já está, só que você não honra o lugar onde você está. Entende? Então, tem muito da gente, e para isso a gente tem que olhar para a gente. Se a gente ficar olhando para o lado, a gente sempre vai sentir aquela sensação de falta. Exatamente. Falta eu fazer algo, mas eu não cheguei lá ainda. Mas e onde você está? Né? Porque sempre tem pessoas que estão à sua frente e que estão atrás de você. Exatamente. Não é sobre isso, mas é sobre você saber onde você está. E sobre saber que você já esteve passos antes e tem coisas novas lá para você. Exatamente. Mas para isso a gente tem que fazer um trabalho de autoobservação, né? Sair do automático das tarefas do dia a dia e estar observando mesmo qual que é a minha postura, como que eu me vejo, como que eu me enxergo, como que eu me intitulo. Exatamente. Teve um tempo, Karen, se chegava aquela hora de preencher ficha, a profissão, eu queria chorar. Eu não sabia se eu colocava mentora, terapeuta, palestrante, nananana. Aí eu lembro exatamente o dia que eu falei, eu sou empreendedora. Mas você sabe que eu tive dificuldade? Foi libertador para mim. E você sabe o que eu vejo? Por exemplo, eu lembro que eu tive muita dificuldade e eu falo isso às vezes para algumas pessoas, o que você é? Você é CEO, você é CEO, porque eu passei por isso. Quando eu recebi esse título, CEO, parece que caiu uma casa de 50 mil quilos na minha cabeça. Beleza, esse é meu título, mas internamente eu tava me dilacerando. De medo. De peso. De peso, sabe? Aquilo foi tão pesado pra mim, porque eu sabia que eu já fazia aquilo. Eu já tinha um negócio aqui. Eu sempre fui muito de fazer. Eu sou a pessoa que põe o negócio pra girar, sabe? Eu sempre fui isso. E a gente sempre teve as coisas muito divididas, né? Tipo, justamente pra gente conseguir fazer um negócio ir, não dava pra gente ficar fazendo a mesma coisa, os dois juntos, tudo junto ao mesmo bolololô. tempo. A gente sempre teve muito dividido. Só que chega um momento que o negócio vai crescendo, que você precisa usar títulos, você precisa se posicionar no mercado, você precisa mostrar as coisas como elas funcionam. E eu tive que me posicionar com esse título, que na realidade já era o que acontecia. Só que quando eu tive que falar, pôr aquele título ali no meu nominho, na minha assinatura, sabe, no meu LinkedIn, eu passei bons meses carregando um peso, como se o destino da humanidade tivesse em cima de mim. Que coisa, né? Entende? E aí, um dia eu cheguei e falei, gente, mas eu tô sofrendo com isso, sabe? Às vezes eu acordava de noite, ficava com aquela... Falei, gente, mas por que eu tô sofrendo? Por simplesmente trocar um nome, entendeu? De uma coisa que já é o que eu faço. Já é o que você faz. E aí, quando na verdade, Karen, você se enxerga, você começa a se enxergar como dessa forma, mesmo que o medo venha, que tudo isso aconteça internamente, porque vai acontecer, por quê? Porque é novo, por mais que você já fazia, é um título novo, e o novo dá medo, né? O desconhecido dá medo. Mas olha só como é incrível, né? Quando você se coloca, se enxerga de uma determinada forma, você age dessa forma. Exatamente. Então, o que eu percebo? O que aconteceu comigo? Quando virou essa chave, eu sou uma empreendedora, agora eu tenho uma empresa, eu sou uma CEO, né? Você acabou de falar, realmente, eu sou uma CEO. Você é né? CEO. Você começa a criar, eu sempre falo, né? A forma como você se enxerga é a forma como você pensa sobre você e sobre a vida. É a forma como você sente e a forma como você se comporta. Pensamento, sentimento e comportamento. Exatamente. Então, se eu me vejo como uma empreendedora que tem toda a empresa nas minhas costas e que agora lascou porque o mundo está nas minhas costas, eu sempre vou pensar, sentir e agir dessa forma. Exatamente. Como essa pessoa maluca, que não tem tempo de nada e que se sente muito sobrecarregada, cheia de responsabilidade. E agora, se você... Olha, eu sou uma CEO, eu estou tendo a oportunidade de empreender, de aprender, ainda que você seja a pessoa que ainda faça tudo sozinha na sua empresa.
Mas muda. Isso muda e a gente começa a criar demanda para nossa vida a partir da forma que a gente se enxerga. Exatamente. E que a gente enxerga as coisas. Então, quando eu comecei a me enxergar como uma empreendedora, a ver uma empresa, eu comecei a criar demanda nesse sentido. Então, tá. Então, já que eu sou uma empreendedora, já que aqui existe, então a gente vai dividir por departamento, tá? Falei pro meu sócio, que é o meu marido, tá. Então, você faz isso, eu faço isso, tá. Aí aconteceu, mas aí começou a acontecer uma... É que quando você faz um movimento, tudo começa... Um passo leva a outro. Exatamente. Porque aí começou o quê? Beleza, a gente tem departamento, mas a comunicação começou a ficar muito conturbada. A gente não sabia em que momento falar sobre cada coisa, tal. E as coisas começaram a se perder. Então então vamos criar processos? Vamos criar um calendário, vamos criar processos, vamos fazer reuniões, dailies, vamos fazer... Então... É a coisa mais maluca. E isso eu falo, quem empreende em família, muito marido e mulher, acostuma a ficar assim, tá tomando café, então a gente tem que resolver não sei o que, não sei o que lá, você não faz reunião? É loucura, e tem que fazer. E tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. Então é uma rotina que a gente tem semanal, a gente tem a nossa reunião no começo da semana, onde a gente define ali, tal, depois a revisita, e aí tem os cafezinhos que a gente vai, né? Que normal, vai acontecer. O almoço, o jantar, né? A hora de deitar. Não porque, tem jeito. cara, desculpa. Você respira isso, não adianta. Você que tem uma empresa, você respira. E principalmente, se você faz o que você gosta, eu amo o que eu faço. Meu marido ama. A gente é apaixonado, a gente respira isso, a gente está sempre pensando no melhor para as nossas alunas, para a nossa empresa, tudo aquilo que dá certo para a gente tem uma sede de compartilhar com elas. Então, porque elas estão lá onde eu estava no começo. Então, quando eu vejo, eu não consigo falar, eu sei que isso que a gente passou agora vai ajudar, né? E aí você vai. Então, quando você vive, e uma coisa que foi importante pra gente, Karen, foi a gente tirar o peso. Do tipo assim, vamos parar de se culpar por estar falando de trabalho? A gente combinou isso entre a gente numa conversa. Porque assim, o fato é, a gente ama. Hoje a gente só fala sobre 3 coisas na vida. Deus, sempre, porque a gente tem o hábito, né, de ter as nossas rotinas com Deus. Trabalho e filho. E a vida é essa, a gente quer falar mais sobre o quê? Mas você... E assim, o objetivo de tudo no fim é o quê? Né? É você poder ajudar outras pessoas, é você gerar um negócio que prospera, porque eu falo muito, se você prospera, você está ajudando outras pessoas a prosperar. Totalmente. Eu falo que tem muito esse lance que precisa sair da mente. Eu acho que os empreendedores, os negócios que mais prosperam, são aqueles que entendem que para crescer e para gerar riqueza, você não está gerando só para si empreendedor. Para a Karen, para o Daniel, para a Bruna, para o Bruno. Não, você está gerando prosperidade e riqueza para todo um time que está com você. E para as famílias, né? Exatamente. É olhar muito, é ampliar mesmo a visão. Exatamente. Né? E sentir uma alegria uma alegria nisso. Não peso. Exatamente, porque às vezes o empreendedor passa por isso. Poxa, eu tô ganhando dinheiro, tá entrando dinheiro, não sei o quê. Poxa, mas qual que é o sentido da vida? Por que eu tô fazendo isso, não sei o quê? Só que isso aconteceu uma vez com a gente. E eu falei, peraí. Que quando a gente começa a perguntar, vale a pena? Sabe, cara? Porque assim, é fatal. Se você ama o que você faz, você se dedica, você põe toda a sua energia naquilo, seu negócio vai crescer, seu negócio vai prosperar. Só que você também depois entra no outro lado, que é tipo, cara, tá. E aí? E o outro lado da vida, o que eu tô fazendo e tal. Só que um dia eu parei e falei, peraí. Mas esse negócio, ele traz pessoas para ajudar a crescer. Essas pessoas estão crescendo junto com a gente. Só que não são só as pessoas que eu vejo sentada aqui trabalhando comigo. Tem a família. Então, assim, eu estou criando, eu estou ajudando, né? E eu acho que quando você se conscientiza disso também, que o seu negócio, o seu empreendimento, ele prospera e ele ajuda outros a prosperar, você também tem uma sensação de realização muito maior do que só simplesmente ter o retorno financeiro. Muito, muito profundo isso que você falou, e muitas vezes, se a gente olhar um pouquinho além assim, aprofundar um pouco mais, a gente às vezes é resposta de oração para uma pessoa. Sim. Para uma família. Sim. Eu já tive
casos onde eu estava passando por um grande deserto financeiro, eu e minha família, né, ao longo desses anos. E aconteceram oportunidades, né, do meu marido trabalhar num lugar. E hoje, que passou, eu vejo, eu falo, Bruno, eles foram nossa resposta de oração e eles foram responsáveis pela comida que entrou na nossa casa por 3 meses. É. E às vezes a gente acha que tipo, cara, não é nada. Mas às vezes aquele dia... Não é só o dinheiro e só o crescimento. A gente tem uma necessidade básica do ser humano, que é a da fisiológica, de segurança. Então, imagina, você se torna uma pessoa que, assim como um filho, que você tem que... ele depende de você. Quando a gente se coloca nesse lugar, eu acho que as coisas fazem mais sentido, né? E você trabalha com mais alegria, porque no final, né, tá escrito, né? Uma das últimas coisas que Jesus falou foi: espalhem a boa notícia. Então, por isso que a gente não consegue ficar com aquilo que é tão bom pra gente. A gente quer, se eu prospero, eu quero que os outros prosperem. Se algo me fez bem, eu quero que os outros também passem por isso. Então, é do ser humano essa coisa do compartilhar. Então, quando você entende que tudo é uma oportunidade de você compartilhar, tudo é uma oportunidade de você, de repente, ser uma resposta na vida de alguém, ser a solução de um problema, ser a cura de uma dor, a nossa vida faz muito mais sentido, né? Com certeza. E esse trabalho que você faz, que é de trabalhar essa autoconfiança, trabalhar essa autoestima, né, nas mulheres, é transformador. Porque quantas mulheres, né, estão em posições de liderança? Sim. Quantas mulheres empreendem, mas não conseguem prosperar com o negócio? Às vezes acaba encerrando, né? Ou simplesmente vivendo aquele mais do mesmo. Ou quantas mulheres estão em determinadas posições que não alavancam, justamente por quê? Porque não tem essa base trabalhada da autoconfiança. Não né? está preparada. Exatamente. E o quanto isso é transformador. O quanto você vira a chave. Olha, eu tive uma aluna que chegou para fazer a nossa especialização e ela já era uma mulher, assim, uma mentora de sucesso. Ela tinha já, sabe, ela já era uma pessoa que você olhava e você falava, nossa, que mulher, olha que mulher potente, ela tinha resultado na vida dela, sabe, uma mulher admirável, você via que não era uma mulher insegura, ela já tinha passado essa coisa da procrastinação, me saboto, não, ela já fazia. E aí ela passou pelos 4 dias lá, né, onde a gente faz um trabalho bem profundo emocional, mas focado em autoestima, autoconfiança, e ela saiu de lá, Karen, essa mulher, ela tá indo dar palestra em Portugal, ela faz evento em lancha. E aí, sabe o que ela me falou depois? Ela falou assim, Bru, eu tinha uma ferida emocional, um medo da rejeição, por conta do que eu carrego de rejeição da minha infância, né, por conta da comparação que a minha mãe fez, de vezes que eu não me senti boa o suficiente. E eu tinha um medo tão grande de ser rejeitada, que eu não me permitia crescer mais. Eu já estava muito tempo nesse lugar. Exatamente. E quando eu saí da especialização, o que aconteceu? Eu trabalhei essa ferida lá, eu venci, eu aprendi ferramenta para lidar, porque nunca vai passar o medo da rejeição, ele não acaba. Não, é eterno. É do ser humano. Mas lá eu aprendi ferramentas, eu comecei a aplicar na minha vida e agora ela está assim, ela triplicou o faturamento dela, hoje ela vive só disso. Ela está crescendo muito, mas por quê? Porque eu sempre falo, Karen, que a gente tem que estar pronto emocionalmente para realizar os nossos sonhos. Para passar pelos desafios, né? Para passar pelos desafios. E assim, Karen, muitas vezes, né, a gente pode ser a melhor pessoa na nossa área, você pode dominar todas as técnicas, você pode ter todos os cursos e formações e especializações, você pode ter até o melhor networking. Mas se você não se sentir capaz... Exatamente. Se você não confiar em você, você vai ficar com tudo aquilo e você vai morrer na praia. E às vezes você tá, gente, numa roda com pessoas que podem te gerar outros negócios, que podem te ajudar a crescer, mas se você não tem a confiança de você verbalizar isso e falar assim, nossa, me fala um pouco mais desse negócio que você faz, porque eu acho que
eu gostaria de conhecer, a gente poderia fazer alguma coisa. Se você não faz isso, a oportunidade simplesmente passa. Vai embora. E você, qual a chance de você estar de novo com aquelas mesmas pessoas, naquele local, com tudo aquilo, eu falo, né, sendo ali conspirado, orquestrado ali, e você simplesmente perdeu a oportunidade porque você não teve confiança suficiente só para falar. Porque lá no fundo você tem um medo de ser rejeitado, você tem um medo de ninguém te ouvir, você tem um medo de alguém diminuir a sua ideia, o seu trabalho. Exatamente. Então não da tem... crítica, de falar, não, mas e se a gente fizer assim? Aí fala, nossa, já mudou minha ideia, pronto, foi buraco abaixo. Então o preparo emocional que eu sempre falo, que a empreendedora tem que ter, é ela saber lidar com a rejeição, ela saber vencer a procrastinação, ela se sentir segura, ela saber o momento em que ela tem que acessar, como eu acesso os meus talentos, como eu acesso aquela, às vezes, a gente estava conversando aqui antes, né, quantas vezes você já precisou entrar numa sala que só tinha homens? Como que a gente consegue, nesse momento... E não se sentir menos, porque a gente sabe que ainda, por mais que se fale, é um mundo ainda onde muito longe o patriarcado ali está muito forte. A gente conquistou muito, mas ainda falta muito. Falta muita coisa. E a gente estava conversando, né? O quanto que nesse momento, o que você tem que ter firmado? Você tem que estar preso na sua identidade. Quem é você, Eu sei quem eu sou, eu sei os meus talentos, independente se eu sou homem ou se eu sou mulher. Eu sei para que eu tô aqui, eu sei qual é o meu propósito, eu me sinto capaz, eu confio em mim e mais. Eu mereço estar aqui. Eu mereço, perfeito. Porque o merecimento, ele é um ponto crucial que ele vem da autoconfiança, né? A motivação vem da autoconfiança. Você sabe que muita mulher, mas eu tô desmotivada, ela não é engajada, porque lá no fundo ela não se sente capaz. Às vezes não é porque o lugar é ruim, ela não se sente capaz, então ela se desmotiva. Exatamente. Então, para você conseguir passar por situações como essa, que todo empresário tem que passar, toda empreendedora tem que passar, é o quê? Você tem que saber quem você é. Você tem que se sentir merecedora e digna de estar ali, boa o suficiente. Agora, se na sua infância você não se sentia boa o suficiente, se você nunca trabalhou isso é o que vai ressoar na sua vida até você olhar para trás eterna. E você falar assim, não é isso. Eu cresci, eu mudei e hoje eu posso ser diferente. Exatamente. Enquanto a gente não fizer esse movimento, a gente sempre vai ficar com aquilo que a gente tem. Volta. É o que eu tenho dentro de mim, é o que eu aprendi lá. Eu fui programado, todo mundo na infância é programado. Perfeito. Se você não faz uma reprogramação, você pode não fazer, tá tudo bem. Não, você pode seguir a vida, tranquilo, Só que você vai ter aquela programação para sempre, a sua vida vai ser resultado daquilo. Então, saber qual é a nossa identidade, né? Saber que eu mereço estar ali. Hoje, Karen, das grandes mulheres assim que eu já atendi, mulheres que já têm muito sucesso, sabe do que elas sofrem? O quê? Síndrome da impostora. Quanto mais sucesso, mais impostora. Quanto mais crescem, e homens também, mais impostor. Por quê? Porque o não merecimento. Então aí começa a se boicotar. Se sabota. E essa pessoa... Quantas eu já atendi, Bruna? Eu era a melhor pessoa. Tava lá em cima, tal. Hoje eu não tenho nada. Hoje eu não tenho dinheiro para pagar as minhas contas. Ela ela deu um jeito de acabar com aquilo. Porque ela não se sentia merecedora. E quando eu falo que a gente tem que se preparar emocionalmente para ter sucesso, é isso. Perfeito. Entende? Então, assim, é muito profundo. Você sonha, hoje o que a gente vê? Eu sonho, aí eu planejo e aí eu executo, certo? Tá errado. Eu sonho, eu preparo a minha mentalidade para aquele sonho. Você tem que entrar na mentalidade que você está sonhando, né? Você tem que, primeiro, decidir aqui. Você sonhou, você já tem que decidir. Eu sou capaz, eu posso, eu mereço. E aí você tem que se trabalhar. Aí você vai planejar e vai executar. Porque tem muita coisa que acontece do sonho para execução. Muita. Tem muita coisa acontecendo no meio do caminho. E que se você parar por um momento e falar assim, mas acho que pode acontecer isso. Aí você volta, se você não tiver emocionalmente preparado para aquilo. Vou te dar um exemplo simples. Quantas vezes, Karen, você já se sentiu culpada por estar vivendo uma coisa que sua mãe não pôde viver? Muitas vezes, Num restaurante? Não, muitas. Eu tive vários episódios em família, inclusive, de discussões por causa disso. Vamos todo mundo no restaurante, mas esse restaurante, não sei o quê. E o momento que era para ser tão legal, acaba não sendo realizado, porque
ai, eu não posso ir, mas não posso ir por quê? E aí você se sente mal do tipo, por que você pode ir e o outro não pode ir? E aí, como é que você lida com isso? E eu passei por muito tempo com isso, até o dia que eu decidi que, cara, isso é fruto do meu Essa é a minha esforço. história. Essa é a minha história. Mas quando eu fiz isso, que eu falei, cara, beleza, quem não se sente merecedor não sou eu, é X. Então, ok, eu vou lá. Porque eu passei por momentos de ter vergonha de poder compartilhar que eu podia ir num lugar, de poder compartilhar que eu tinha tal carro, que eu podia compartilhar, você entendeu? E o peso que vem, né? Tipo, Grande. poxa, minha mãe, meu pai, meu irmão, meu tio tá passando por tal situação e eu tô aqui. Nossa, muito. Só que isso, Karen, é da nossa natureza humana. A gente pertence a um sistema familiar. Sim. A gente não tem como sair disso ileso, né? Se você sai, fala assim, que se dane todo mundo. Não, você tá se danando junto. Você acaba você sofre. sofrendo de outras formas, entende? Então, só que o que acontece diante desse cenário? Eu não me sinto... Imagina, muitas mulheres que estão assistindo a gente, que estão aqui com a gente nesse projeto, é a primeira mulher da família a empreender. É a primeira a ter dinheiro, a ter liberdade financeira. Exatamente. É a primeira que não é dependente do marido. É o primeiro homem, de repente, que consegue dar um lugar para aquela mulher também ter sucesso. Exatamente. E se você não tiver um preparo emocional, se você não quebrar esses contratos que você tem, né, você não consegue, você vai se sabotar mais cedo ou mais tarde. É questão de tempo. É isso mesmo. É questão de tempo. Então, esse trabalho que eu faço, ele é todo pautado nisso. Eu preparo as mulheres para elas poderem... para elas poderem serem independentes, emocionais, financeiras, para elas poderem, para a gente poder ser uma nova geração. A gente é uma geração nova, só que ainda tem muitas coisas que precisam ser trabalhadas. Isso. Né? Mas a gente é a geração escolhida, por isso que a gente tem hoje a oportunidade de gravar um podcast, de fazer uma imersão, de aplicar uma dinâmica, de trabalhar, de trazer essa consciência que a minha mãe não teve, que a minha avó muito menos teve. Minha mãe até vai nos meus treinamentos, mas minha avó não vai mais. Minha avó não tá aqui pra ir. É uma quebra muito grande de ciclo e de modelo, né? É uma quebra muito grande que precisa ser cuidada. E bem trabalhada. E bem trabalhada. A gente dá treinamento para homens e a gente vê quantos homens que... Todos os homens da família faliram. E ele foi lá e faliu. Para não repetir o ciclo, né? É isso. Entende? Então, a gente precisa se preparar emocionalmente. Porque senão... E aí, sabe qual que é o pior? A gente faz estudo, que é o que mais tem hoje, tá? Pessoas obesas intelectualmente, cheias de certificado, cheias de conhecimento. E sem nunca se sente pronta. Eu preciso de outro. Só que essa pessoa, na verdade, ela não entende que o problema dela é emocional. Ela não precisa de mais conhecimento. Não precisa de mais certificado, pronta, né? Pra pôr na parede. Ela está pronta, mas ela está travada ali. Ela acha que é mais um curso que ela precisa. Não, depois desse vai. É verdade. E aí a pessoa até adoece, porque é obesidade intelectual, de informação, de conhecimento, de energia. É verdade. E a pessoa, no fundo, ela tá ali travada. Quantas pessoas ela tá deixando de ajudar? Exatamente. Porque tá esperando o momento perfeito, ser perfeito, a situação perfeita, e ela nunca vai atingir essa perfeição. Exatamente. Ninguém atinge, né? Não. Eu acho que isso que é legal. E assim, eu acho que pra gente concluir aqui, pra quem tá assistindo a gente, a Bruna vai estar na nossa imersão falando disso com muito mais até profundidade. A gente já falou tanta coisa legal aqui, mas assim, imagina quanta coisa, né? E a gente vai vivenciar. Posso dar um spoiler? Pode. A gente vai vivenciar, né? A gente vai trabalhar. Não adianta só você saber que você não tem culpa, que a sua mãe não foi feliz. Você precisa trabalhar isso internamente, emocionalmente. Então, vai ser com muita alegria que eu vou ajudar vocês a reprogramar, a refazer tudo isso aí que tá te impedindo, de repente, de ser uma grande mulher, de ter muito sucesso. Então, eu tô preparando, a gente tá preparando algo muito especial mesmo. Então, queria, Bruno, agradecer de verdade. Obrigada. Foi muito bom. Você sabe que a gente se deixar aqui, né? A gente, desde a hora que você chegou, a gente já tá aqui. Você já deu uns 3 podcasts nós duas aqui. Desde a hora que a gente, né, se encontrou. Mas assim, de novo, dizer que eu tô muito feliz, muito agradecida, né? Por isso, por esse movimento, por poder contar com você e com tantas outras pessoas. E falar pro pessoal que, de verdade, vai ser fantástico, né?
a Bruna aí com toda essa bagagem e muitas outras pessoas que vão estar com a gente. Então, vem com a gente, acompanha, segue, né, nas redes, no nosso canal. Tem muito conteúdo e no dia vai ter muito mais. Tá bom, gente? Obrigada, Bru. Dá um abraço aqui. Eu adorei, obrigada. Muito. Obrigada. Gratidão, meu amor. Eu te agradeço, viu? Muito bom, Obrigada, adorei. gente. Obrigada. Beijo, Até mais. beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.